difícil imaginar esse acordo essa semana, frente a frente, Putin e Zelensky, dado o impasse, né? A Ucrânia não tem soberania, é área de influência da Rússia, é como o Putin vê. E o nosso primeiro vídeo de geopolítica envolve ali as tratativas, as negociações, né? Envolvendo Turquia, junto ali com os Estados Unidos, Turquia tomando uma liderança nas propostas de cessar fogo entre Putin e Zelensky, Rússia e Ucrânia. Então, vamos aqui no primeiro vídeo que diz, como título, Putin recusa cessar fogo e propõe negociações na Turquia. Paz real ou manobra para ganhar tempo? É a pergunta do canal Hoje no Mundo Militar. Vamos reagir. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a proposta de cessar-fogo de 30 dias feita pela Ucrânia e os seus principais aliados, e do porquê Putin a recusou, sugerindo, no seu lugar, novas conversações diretas na Turquia. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Em um momento... Faça isso aí também, ó. Dá moral pro Hoje no Mundo Militar. Se estamos aqui reagindo é porque os caras produziram um conteúdo bom e autorizaram a nossa reação. Então deixa a tua inscrição e teu like, vamos nessa. Particularmente decisivo da guerra, os principais líderes europeus do Reino Unido, França, Alemanha e Polônia fizeram neste sábado, 10 de maio, uma visita conjunta a Kiev, demonstrando não apenas solidariedade à Ucrânia, mas também pressionando por um cessar-fogo imediato e incondicional de 30 dias. Essa proposta, feita com apoio dos Estados Unidos, foi recebida com uma resposta russa que, no mínimo, levanta questionamentos, com Vladimir Putin recusando a trégua e, em vez disso, sugerindo conversas diretas com os ucranianos em Istambul, na Turquia. Mas o que exatamente foi proposto? O que está em jogo? E por que Vladimir Putin reagiu da forma que reagiu? Para respondermos essas questões, precisamos analisar com profundidade aquilo que aconteceu em Kiev neste sábado, 10 de maio. Donald Tusk, Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz, líderes do Reino Unido, França, Alemanha e Polônia, ao lado de Volodymyr Zelensky, fizeram uma declaração conjunta cobrando de Putin um cessar-fogo total por 30 dias. O recado foi direto: se a trégua não for aceita, novas sanções pesadas serão aplicadas contra os setores bancário e energético russos, e o apoio financeiro e militar que já prestam à Ucrânia receberá um aumento substancial. Essa pressão foi feita em sintonia com Washington, com o presidente Trump apoiando a proposta e inclusive autorizando o uso de sanções americanas como ferramenta de pressão adicional sobre Moscou. Trump também indicou estar disposto a permitir que os Estados Unidos participem do monitoramento do cessar-fogo caso ele se concretize. Em resposta a isso, horas depois, já na madrugada de domingo, Vladimir Putin apareceu diante da imprensa em uma movimentação incomum. Foi a primeira vez, desde que se agarrou ao poder na Rússia há mais de 25 anos, que ele convocou a imprensa durante a madrugada. Na sua declaração, ele rejeitou a proposta de cessar-fogo imediato, mas se disse aberto a negociações diretas com a Ucrânia, sugerindo a realização de um encontro no dia 15 de maio em Istambul, uma referência clara à última vez em que as duas nações se encontraram oficialmente em 2022. Apesar do tom aparentemente conciliador, Putin não falou em interromper os combates antes desse encontro. E para deixar isso bem claro, cerca de uma hora após a sua fala, drones russos atingiram diversas cidades ucranianas, inclusive Kiev. Putin disse que o objetivo das negociações seria atacar as causas raízes do conflito e, segundo ele, seria possível discutir novos acordos de cessar-fogo. Ainda assim, não houve nenhuma indicação de que Moscou estaria disposto a interromper os ataques enquanto o encontro com Kiev não acontece. A Ucrânia, por sua vez, reafirmou que aceita a trégua de 30 dias, sem exigência de qualquer tipo. Para Kiev, a proposta... Bom, vamos lá, cara. Isso preciso te lembrar que está se arrastando já, deve ter aí já uns 2 meses. Essa proposta de um cessar-fogo de 30 dias. Primeiro, houve um encontro na Arábia Saudita, né? Teve um encontro nos Estados Unidos, Zelensky foi lá na Casa Branca e depois teve um encontro na Arábia Saudita. E aí foi assinado pelo Zelensky e faltou a parte do Putin, né? Seria interessante
para a Ucrânia um cessar-fogo de 30 dias, mas o Putin não quer que tenha um cessar-fogo só de 30 dias na narrativa dele, na versão dele. Porque isso aí poderia ser um momento para a Ucrânia se preparar mais. Bom, toda a pressão do Trump não surgiu efeito até agora. Não há um cessar-fogo. Pelo visto, essa pressão mais forte agora, envolvendo diretamente os líderes de França, Alemanha, Polônia, mais que em Reino Unido, teve uma pressão mais forte, porque o próprio Putin convocou comunicado durante a madrugada, como foi dado destaque aí pelo canal Hoje no Mundo Militar, pela primeira vez, ele vai lá e na madrugada do mesmo dia ainda, do dia 10, ele diz que vai negociar diretamente com a Ucrânia em Istambul, na Turquia, né? Que vai acontecer essa semana. Então, estamos aí a 2, 3 dias dessa conversa. E a pergunta que fica, né? Eles vão chegar num acordo direto, intermediado não pelos Estados Unidos, mas pela Turquia? Lógico que pelos Estados Unidos, né? Também junto com a Turquia. Mas a pergunta é, teremos Putin e Zelensky frente a frente negociando o cessar-fogo? Porque o Putin quer negociar uma negociação direta, ele e o Zelensky. Bom, o que tu acha? Será que o Putin vai para a Turquia? Se for, vai dar o que falar. Mas União Europeia, a Turquia não faz parte da União Europeia, né? União Europeia quer o cessar-fogo de 30 dias, Estados Unidos quer o cessar-fogo de 30 dias, a Ucrânia quer o cessar-fogo de 30 dias e o Putin tem as próprias questões, né? Ele diz que ele não quer um cessar-fogo sem que se discuta a raiz do problema, né? A raiz do problema é o quê? É tropa ocidental na Ucrânia, é a OTAN, é a própria legitimidade do Zelensky e outras questões. Vamos lá. É válida para terra, mar e ar, desde que haja um sistema eficiente de monitoramento. Segundo o governo ucraniano, se a Rússia aceitar e se for possível fiscalizar a trégua de forma séria, será possível abrir caminho para negociações de paz sustentáveis. A declaração de Putin veio logo após os desfiles militares do Dia da Vitória em Moscou, que esse ano comemoraram os 80 anos da derrota da Alemanha. O evento contou com a presença de Xi Jinping e de outros líderes estrangeiros, tendo sido usada por Putin como ferramenta de propaganda, uma forma para reforçar a imagem de que estaria fortalecido com o apoio de ditadores e autocratas, e acima de tudo, ainda disposto a desafiar a ordem internacional tradicional, contando para isso com o apoio direto da China. Enquanto isso, a visita dos líderes europeus a Kiev começou com uma homenagem aos soldados ucranianos mortos, um contraste simbólico com a celebração militar russa. Bom, no dia da vitória, né? Putin lá celebrando a vitória da União Soviética, do lado da China, e o Zelensky do lado do líder da Alemanha, né? Então, sugestivo, né? Na mesma data que acontecia já essa celebração na Rússia, houve esse encontro na Ucrânia. Cara, é difícil. Difícil imaginar esse acordo essa semana, frente a frente, Putin e Zelensky, dado o impasse, né, que se tem. Toda a pressão até agora. Eu tive na última conversa aqui com o Carcará, já falei isso semana passada, vou reafirmar, porque me chamou a atenção uma análise diferente do Carcará, entendendo que, ó, o negócio agora é diferente, porque é o Trump. Tudo que o Trump está costurando, as questões comerciais, a taxação, a presença do Trump no mundo todo, como ele avançou, aí tudo que tiver de interesse americano, terra rara na Ucrânia, canal do Panamá, taxando a China, jogando pressão sobre o Irã, o mundo mudou. Será? Se esse mundo mudou para um Trump, para uns Estados Unidos da América muito forte,
E os Estados Unidos está do lado da OTAN, está do lado da União Europeia, a Turquia é da OTAN também, segundo maior exército da OTAN. Então, se isso for verdade, acho que o Putin também sabe fazer essa leitura e o Putin vai saber ceder alguma coisa para poder sair, né? Com a imagem dele inabalada e ainda apresentando vitórias, né? Vamos ver. Que visou mais homenagear a invasão da Ucrânia. A Europa, que antes se apoiava fortemente nos Estados Unidos, agora se vê forçada a preencher um vácuo deixado pela política externa, bem menos intervencionista, de Donald Trump, com a visita deste sábado sem a presença de nenhum representante de Washington, deixando isso bastante claro. A guerra continua em ritmo intenso, e mais de 4 meses se passaram desde o último grande pacote de ajuda militar anunciado por Washington. Ainda há 3,85 bilhões de dólares autorizados pelo Congresso, mas o governo Trump não deixou claro se pretende usar esse valor. Diante disso, a Ucrânia acelera sua produção doméstica de armas, enquanto países europeus aumentam dramaticamente os seus próprios envios de ajuda militar. A visão em Kiev e entre os seus aliados é clara. Mesmo que haja trégua, a única forma de garantir uma paz duradoura é mantendo o poder militar em alta, contrastando frontalmente com a proposta russa, com Moscou exigindo que a Ucrânia deixe de receber ajudas militares durante a vigência de um cessar-fogo. Apesar de apoiar a trégua europeia, o governo Trump tem focado as suas pressões mais sobre Kiev do que sobre Moscou. Mas isso começou a mudar recentemente, com indícios de impaciência de Trump em relação a Putin. Para muitos analistas, o verdadeiro teste será ver se o Kremlin aceita a trégua. E, se aceitar, o segundo desafio será saber como o Ocidente, especialmente os Estados Unidos, reagirão caso a Rússia quebre o acordo. A proposta feita por Putin nesta madrugada levanta uma pergunta fundamental. Será que o Kremlin está genuinamente disposto a buscar a paz? Ou trata-se de mais uma jogada para ganhar tempo, evitar sanções e tentar virar o jogo no campo de batalha? Historicamente, a Rússia de Putin tem usado negociações como ferramenta de guerra e não como meio de encerrá-la. A recusa em aceitar uma trégua imediata e o prosseguimento dos ataques enquanto se fala em negociações parecem reforçar essa leitura. E de fato, como referi, assim que Putin encerrou a sua declaração nesta madrugada, drones russos começaram a cair sobre diversas cidades ucranianas. Assim, a resposta mais provável é que essa nova proposta seja, sim, mais uma manobra estratégica, uma forma de projetar uma imagem de razoabilidade internacional, enquanto tenta obter respiro militar e político. Mas, como sempre, o tempo e o desenrolar dos acontecimentos nos dirá se essa é mais uma dentre tantas outras encenações de Putin, ou se é o primeiro passo real rumo ao tão desejado cessar-fogo. Bom, quando tu olha aqui, cara, essa imagem, aqui você tem Polônia, França, Reino Unido e Alemanha, né? Conhecendo, né, tudo que dos últimos 3 anos para cá, de 22 para cá, esses países estão se pagando, esses países estão se fortalecendo. Eles estão dando apoio militar, a guerra acontece dentro da Ucrânia. A Ucrânia precisa de dinheiro e precisa de apoio militar. Enquanto tudo acontece na Ucrânia, eles têm tempo. Tendo tempo para pagar. De 22 para cá, já houve muita evolução. A Alemanha aprovou 100 bilhões de orçamento. Polônia tem ali em torno de 4, 5% do PIB todo ano de orçamento militar. Então, parece que aqui, a União Europeia, eles estão se preparando. Países, eles estão tomando a frente. E todo mundo quer tempo. Eles querem ganhar tempo. Putin quer ganhar tempo, porque o Putin continua avançando. Enquanto ele negocia, não vem novas sanções. E também a pergunta que fica: será que tem tanta sanção ainda que vai abalar economicamente a Rússia? Será que vão sancionar os países de triangulação com a Rússia, igual o Trump ameaçou sancionar quem fizesse triangularização com a China? Taxa a China, mas aí o produto da China sai pelo Vietnã, aí o Vietnã não taxa.
que o Trump falou? Vou taxar a China e vou taxar o Vietnã também. Se você triangular, certo, né? Triangular com a China, você vai ser taxado. Então, o Putin tem mais o que temer? Sanção econômica? Essa que é a pergunta. Me parece que tanto o Putin quanto esses países aí, França, Polônia, Alemanha, Reino Unido, todo mundo está com tempo. Só quem não está com tempo é o Zelensky. E eu não sei se os Estados Unidos também, né? Vamos nessa. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Мы неоднократно предлагали шаги по прекращению огня. Никогда не отказывались от диалога с украинской стороной. Напомню еще раз, не мы прервали переговоры в 2022 году. Это сделала украинская сторона. В этой связи, несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры. Причем, подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее и там, где они были прерваны. Как известно, турецкие коллеги неоднократно предлагали свои услуги по организации подобных переговоров. И президент Эрдоган очень многое сделал для их организации. Напомню, что эти переговоры... É isso. Tem mais um vídeo aqui. Vamos nessa. Zelensky desafia Putin para o encontro frente a frente. Te espero na Turquia. Zelensky é brabo, né? É um negócio de guerra. Vamos lá. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a declaração do presidente Zelensky, que disse que irá até Istambul no dia 15 de maio, onde espera se encontrar pessoalmente com Vladimir Putin. Irá o líder russo aceitar o desafio? E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Depois de mais de 3 anos de guerra, milhares de mortos e uma Europa dividida entre promessas de paz e ameaças de sanções, um novo capítulo começou a ser escrito no conflito entre Rússia e Ucrânia. Mas estamos diante do início de uma reviravolta diplomática capaz de abrir os caminhos para a paz? Ou tudo não passa de apenas mais uma manobra cuidadosamente calculada para enrolar e ganhar tempo nessa terrível guerra? No centro dessa nova movimentação está uma proposta surpreendente, com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmando publicamente estar pronto para se encontrar com Vladimir Putin pessoalmente nesta quinta-feira, 15 de maio, em Istambul. A proposta de Zelensky veio logo após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionar Kiev para aceitar imediatamente a oferta russa de negociações diretas. Zelensky, em sua publicação nas redes sociais, foi direto e disse que está esperando Putin na Turquia, pessoalmente, dizendo ainda esperar que, desta vez, os russos não inventem desculpas. O próprio chefe de gabinete de Zelensky, Andriy Yermak, chegou a provocar, perguntando se Putin estaria com medo de ir a Istambul. Foi uma resposta desafiadora à recusa de Moscou em aderir a um cessar-fogo de 30 dias exigido pelos aliados europeus de Kiev, e uma resposta ucraniana, rápida e direta à declaração feita por Putin em uma coletiva de imprensa na madrugada do último domingo, onde disse querer abrir negociações diretas com a Ucrânia em Istambul, na Turquia, no dia 15 de maio. No seu pronunciamento, Putin não disse, em nenhum momento, se tem intenção de ir pessoalmente a Istambul, deixando subentendido de que a sua intenção é apenas a de enviar diplomatas e negociadores, como em outras ocasiões. No sábado anterior, 10 de maio, líderes da Alemanha, França, Reino Unido e Polônia estiveram em Kiev e juntos fizeram um ultimato claro. Se Putin não aceitar um cessar-fogo imediato e incondicional até esta segunda-feira, 12 de maio, novas e severas sanções serão impostas contra o setor energético e financeiro da Rússia. Mas a pressão europeia foi enfraquecida quando Trump interveio, com o presidente americano abandonando a sua exigência inicial de cessar-fogo e declarando nas redes sociais que quer que a Ucrânia e a Rússia se reúnam frente a frente na Turquia. Para Trump, as negociações em Istambul podem, no mínimo, mostrar se ainda há espaço para um acordo, ou então revelar definitivamente que não há mais caminho para a paz. Foi em uma rara declaração televisionada às 2 da manhã, no horário de Moscou, que Vladimir Putin sugeriu negociações diretas com a Ucrânia.
Ele disse que durante esse encontro poderá haver espaço para discutir uma nova trégua, mas deixou claro que o objetivo principal será resolver aquilo que ele chama de as causas profundas do conflito. Analistas afirmam que essa manobra visa mudar o foco da pressão para o lado ucraniano. Putin, ao fazer essa proposta, Causas profundas do conflito. Quais são as causas profundas do conflito? Ucrânia é área de influência russa. A Ucrânia não tem soberania, é área de influência da Rússia. É como o Putin vê. Portanto, a Ucrânia não pode estar dentro da OTAN. Não pode ter um presidente da Ucrânia alinhado à União Europeia. Tem que ser um presidente alinhado à Rússia. Isso funcionou durante muito tempo. Funciona ainda se for resolver as causas profundas do conflito. Na narrativa, no desejo do Putin, o Zelensky não pode ser o presidente e a Ucrânia não pode ir para a OTAN. Aí não é torcida de um lado ou de outro. Essa é a causa profunda do conflito. Tem mais coisa. Agora, o que o Putin quer? Quem vai entregar? O Zelensky vai sair? Cessou fogo. Ó, vamos fazer um cessar-fogo, eu saio e faz novas eleições. Você acha que o Zelensky vai fazer isso? Você acha que, depois de tudo isso, a Ucrânia vai falar, realmente, eu entendi, tá? Desculpa, eu entendi, eu não posso fazer parte da OTAN. Então, ó, eu não vou fazer parte da OTAN, eu não sou mais o presidente, faz uma nova eleição, um presidente ligado a Moscou. Beleza. E as terras, as regiões todas aí, toda a região do Donbás, tudo que foi tomado, 20%, 25% do território, você vai devolver? Não, isso também não. Porque eu tenho interesse no acesso ao mar, eu tenho interesse em terras raras que estão aqui nessa região, eu tenho interesse nas usinas, eu tenho interesse em tudo isso. Porra, como é que tem um cessar-fogo nesse jeito? Só se for uma rendição da Ucrânia. Só se a Ucrânia realmente chegar e falar assim, isso aqui a gente escuta há 3 anos, é a mesma coisa. Se o Putin consegue isso com a Ucrânia, quem será o próximo? É Finlândia, né? A próxima. Mas é da OTAN já. Aí ele vai avançar para a Polônia e vai tentar restabelecer a antiga União Soviética. Cara, eu não sei o que vai acontecer. O que nós sabemos é o que o Putin alega desde 2014 e desde 2022, que ele está fazendo uma operação especial. Primeiro, por conta da eleição Praça Maidan, houve todo aquele protesto. Ele alega que o povo da Crimeia ficou preocupado. Ali tem origem russa. Foi feito aqueles plebiscitos lá. Ele foi ocupando uma área depois outra. 2022, ele avançou com essa operação especial. Essa é a narrativa de um lado. Ou a Ucrânia vai lá e vai derrotar a Rússia, ou o tempo vai ficar prolongando esse papo. Se vai ter paz, se não vai ter paz. A Europa quer paz ou quer guerra? Aí, quem entende a razão da Rússia vai falar, se a Europa quisesse paz, não avançava com a OTAN para perto da Rússia. Aí o outro lado, que vai olhar o lado da OTAN, o lado ocidental, vai dizer, mas os países não são soberanos? O país não pode escolher o caminho que ele vai fazer? Se ele quer fazer parte da União Europeia ou não? Se ele quer fazer parte da OTAN ou não? Eu não sei, cara. Eu sei que tem uma guerra e as razões da guerra são essas duas. Aí quinta-feira tem uma reunião. Vão chegar no cessar-fogo? Porra, eu não
consigo ver a esperança de um cessar-fogo dado esse impasse. Ou Ucrânia se rende, dado todas as condições colocadas pela Rússia e a vantagem da Rússia e a dependência da Ucrânia na OTAN e nos Estados Unidos, né, principalmente na União Europeia e nos Estados Unidos, ou a OTAN vai lutar junto com os Estados Unidos e vai vencer a Rússia. Pô. Tu consegue imaginar o Putin falando assim, não, tudo bem, ó, tô te devolvendo a Crimeia, tô te devolvendo tudo aqui e acabou, faz uma nova eleição e eu tô satisfeito só com isso? Porra, não vai, né? Vamos lá, continuar o vídeo. Tenta se posicionar como o lado que busca a paz, enquanto empurra a responsabilidade da continuidade do conflito para Kiev. Mas, mesmo diante da proposta de Putin, Zelensky e os seus aliados não cederam completamente, com o presidente ucraniano reafirmando que o cessar-fogo ainda é essencial para criar o ambiente necessário para uma diplomacia real. Ao seu lado, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz e Donald Tusk reforçaram que não haverá grandes negociações enquanto bombas continuarem caindo. Enquanto isso, Trump segue... Ah, detalhe que eu não falei, né? O Trump foi lá, os caras estavam em Kiev. Reunião em Kiev. O Putin foi lá, fez a declaração, o comunicado e continuou bombardeando. Kiev, inclusive. Cara, tem quantas bombas caindo em Moscou? Agora, o laranjão que tá aparecendo aí, o Trump, ele dá esperança, tudo mudou. A partir de agora, tudo mudou. É o Trump. Beleza, estamos em maio. Já passou 100 dias do governo Trump. Agora é o Erdogan, Turquia, vai negociar. E tem boas relações com a Ucrânia e boas relações com... Beleza. Bom. Mas olha o que tá a negociação. Quando o Putin fala em causas profundas, nas razões profundas do conflito, inviabiliza totalmente uma parte aceitável da Ucrânia. Pô. Então um tem que vencer o outro. Como? Não sabemos. Vamos lá. desempenhando o seu papel de intermediador. O seu enviado especial para a Ucrânia, o general da reserva Keith Kellogg, havia inicialmente endossado o plano europeu de cessar-fogo antes das negociações, dizendo que enquanto as armas não se calarem, nem que seja temporariamente, não será possível negociar a paz. Mas o próprio Trump contradisse esse posicionamento, preferindo o caminho imediato do diálogo, mesmo sem garantias de cessar-fogo. Essa inconsistência na postura americana tem sido explorada por Moscou, que busca minar a unidade ocidental e garantir vantagens diplomáticas. A Turquia, por sua vez, se ofereceu para sediar as negociações, com Erdogan afirmando que um cessar-fogo seria o ideal para criar condições reais para a paz, mas não deixou claro se recusaria sediar o encontro caso Moscou não respeite esse pré-requisito. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, deve estar em solo turco no dia das negociações para uma reunião informal da OTAN, acrescentando mais um elemento de tensão e expectativa ao encontro. Mas Rubio ainda não disse se estará pessoalmente presente no encontro entre russos e ucranianos. Por trás da proposta aparentemente conciliadora apresentada por Putin está um conjunto de exigências que colocam em xeque a própria existência da Ucrânia. No discurso noturno em que sugeriu as negociações em Istambul, o líder russo afirmou estar aberto a negociações diretas e sem pré-condições. No entanto... Bom, eu não sei se colocam a própria existência da Ucrânia. A questão é a seguinte, o Putin foi lá e pegou o que ele quer. Os Estados Unidos foi lá e fez um acordo do jeito que ele quer. E daqui a pouco a União Europeia vai fazer também do jeito que quer. Acabou, pô. Eu ia falar alguma coisa que me fugiu. Sobre a Turquia. A Turquia vai promover o encontro igual promoveu antes. Que força que a Turquia tem com a Rússia? Nenhuma. As sanções que vão ser feitas. Chegou um superchat falando de sanção aí, né? Mas as sanções. O camarada falou aqui no superchat, ó. Eu vi no YouTube. Breno Borges.
Sanções. Rússia vende para a Índia vende para os Estados Unidos para a Europa. A Rússia só quer tempo para virar o jogo. Estive lá agora e não vi militar ucraniano em Moscou. O mundo só debate os termos da rendição da Ucrânia. É isso. De fato, não sabemos o que França quer, o que o Trump quer, mas sabemos o que o Zelensky quer. Apoio militar, dinheiro para ele se manter. Se não tiver isso, e parece que todo mundo que deu esse apoio vai pegar uma parte. E a Rússia só vai entregar a outra parte que já tem se for vencido. Não vai ser no acordo. Que acordo? Lembrei que eu ia falar. O Putin, a todo momento, ele fala, olha, eu sou favorável ao cessar-fogo. Sim. As condições são essas. Alguém vai dizer que ele não quer o cessar-fogo? Eu quero o cessar-fogo. Só que eu também estou falando desde 2022, antes de eu invadir. Não vou aceitar a OTAN aqui. Isso, ele está botando os termos. Ele foi lá e invadiu. E hoje ele tem, eu avisei antes que eu iria invadir. Ninguém me escutou. Agora eu não só invadi, como eu já tenho aqui 1/4 do território. 1/4 do território, acesso importantíssimo aqui, Mar Negro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho tudo. Por que eu vou devolver? Por quê? Porque eu encontro na Turquia em 2022, não podiam ter resolvido lá atrás. Não resolveram? Agora eu tenho mais ainda. As sanções financeiras e energéticas. Mas a Rússia tem em torno de 25 mil sanções, eu acho. Entre 25 mil e 30 mil sanções. Vamos lá, continuar o vídeo. Logo após o anúncio, um dos principais assessores do Kremlin, Yuri Ushakov, disse que as conversas da Turquia terão de considerar tanto o projeto de acordo discutido em Istambul em 2022, quanto a atual situação no terreno. Mas o que isso realmente significa? O tal esboço de 2022, que chegou a circular entre diplomatas antes de ser engavetado, previa exigências consideradas inaceitáveis por Kiev, como a neutralidade permanente da Ucrânia, ou seja, a renúncia à OTAN em troca de garantias de segurança, e o reconhecimento de que a Rússia manteria o controle de vastas porções do território ucraniano, incluindo Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson. Essas condições, se aceitas, equivaleriam não apenas a uma rendição, mas também à validação do expansionismo russo por meios bélicos. Mais do que uma questão de soberania, aceitar esses termos abriria um precedente perigoso, o de que, com força militar suficiente, um país pode, hoje, redesenhar as fronteiras da Europa. Esse é o maior temor de Kiev e de muitos países do leste europeu, especialmente aqueles que já viveram sob o domínio de Moscou e que hoje integram a OTAN. A Rússia também continua sinalizando que... Olha aqui. Aqui seria um risco, né? O expansionismo russo. Cara, essa região toda aqui, não é? Cadê? Bielorrússia, Ucrânia, Polônia, Lituânia. O cara já tomou uma parte considerável. O cara, quando ele veio aqui na Geórgia, ele deu pau. Agora ele foi lá na Ucrânia, deu pau. Deu pau é feio pra falar de geopolítica, né? Ele tá o vencedor. 2014 ele vem aqui e pega a Crimeia. Aí depois ele junta toda essa parte aqui, ó. Aí ele vai expandir. Tá bom. Se ele não é para ele expandir, então tem que ir lá e retomar todo aquele território que ele já tomou, a Crimeia inclusive, parte da Rússia, e falar, acabou. Nem tenta. Agora, enquanto o cara
tá na vantagem, porra. Como é que o cara vai desistir, porra? Como é que o cara tá sancionado, economia crescendo, tá vendendo, tem independência. Estão comprando gás mais barato, mas ele tá vendendo. Tá todo mundo ganhando, pô. Só quem tá perdendo é quem? A Ucrânia. Sob o domínio de Moscou e que hoje integram a OTAN. A Rússia também continua sinalizando que não aceitará tropas ocidentais em solo ucraniano e rejeita qualquer ideia de força de paz ou presença militar da União Europeia no país, mesmo que essa presença fosse destinada apenas à supervisão de um eventual cessar-fogo. Em resumo, o impasse permanece, com a Rússia, de um lado, insistindo em negociar a paz sob os seus próprios termos, tentando manter os ganhos territoriais obtidos pela força e impedindo a Ucrânia de continuar recebendo ajuda financeira e militar dos seus aliados. E do outro lado, a Ucrânia e os seus aliados exigem um cessar-fogo real e garantias que não comprometam a integridade territorial nem a soberania nacional. A melhor imagem que tem, cara, de força é de um monte de velho burocrata, político, dentro de um território que tá sofrendo, sorrindo, pô. Sorrindo. Enquanto eles estão aí, o povo tá morrendo. E a guerra tá continuando. E assim já é há 3 anos. Eu tô doido pra conversar com o João Berkeley, que eu sei que ele tá vindo pro Brasil. Ele ficou mais 1 ano e meio lá na Ucrânia. E eu quero ouvir boas novas vindo da Ucrânia. Porque olhando daqui e com tudo que eu escutei em 2023, eu não consigo ver diferente. As boas novas viriam do Trump. Em 24 horas, depois em 100 dias, já passou os 100 dias, agora foi para a Turquia. Então, eu não consigo ver além disso. Vamos. De Kiev. A proposta de Istambul pode até parecer uma abertura diplomática, mas ao analisá-la em profundidade, vemos que ela está cercada de armadilhas estratégicas, dilemas morais e riscos geopolíticos. É esse o verdadeiro campo minado em que qualquer tentativa de diálogo precisa hoje pisar. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. É isso aí. Hoje no Mundo Militar, recomendo. É isso.